sou Ivo Lopes Araújo, sou diretor de fotografia, sou cearense, nascido em Fortaleza, estudei cinema no Rio, onde eu me formei, comecei a fazer meus primeiros trabalhos. Depois voltei para o Ceará, formado, e junto com alguns amigos a gente criou o Alumbramento, né? Que foi junto com a Escola de Audiovisual de Fortaleza, meio que concomitantemente. E ali eu acho que aconteceu a minha formação mais completa, assim, né? Fora o estudo no Rio, assim, uma formação mais completa do que é fazer cinema em grupo. Cheguei a ser professor na escola, mas acho que estava todo mundo aprendendo junto ali, né, na Vila das Artes, na Escola de Audiovisual. Fui professor da Van, a gente já era amigo, já até fazia coisas juntos, já trabalhava junto. E desde lá também, aí continuei trabalhando muito como diretor de fotografia, né? Realizei alguns filmes como diretor, mas a maioria do tempo eu estive atuando como diretor de fotografia e acabei trabalhando no Brasil todo, assim, muitos filmes. Fazendo um filme atrás do outro. E foi muito bom para acumular uma experiência, né? E hoje eu acho que aqui um pouco para falar dessa experiência que a gente acumulou, né? Durante esse tempo aí, esses últimos 20 anos. Meu nome é Vanessa Malta, eu sou assistente de câmera, trabalho muito com o Ivo, a gente já trabalha junto desde os primeiros filmes. Fui aluna da Escola da Vila das Artes em Fortaleza, né? O curso, fizemos 2 anos esse curso lá na Vila das Artes. Foi um curso massa de formação, a gente tinha aula de direção, fotografia, som, montagem, além da parte mais de pensar o cinema mesmo. E aí depois dessa formação eu tive a oportunidade de morar na Espanha e lá eu fiz um curso durante 1 ano, né, voltado para essa parte prática de direção de fotografia para cinema. Que aí também era uma experiência, né, de você muito prática, assim, de pegar a câmera e filmar todo dia. E aí quando eu voltei a morar em Fortaleza, comecei a fazer uns filmes com o Ivo, com o Leandro, formamos essa equipe, que a gente trabalha junto até hoje. E aí já são 10, 15 anos, né, trabalhando junto. Também trabalho com outros fotógrafos nas horas vagas. Tive a oportunidade de morar no Rio, estava morando lá agora há 6 anos, voltei, né, com a história da quarentena. E lá também tive a oportunidade de fazer séries, filmes, programas de TV, novela. E aí tive a oportunidade de voltar para Fortaleza agora, né? Tá pintando também muito filme com essas coisas da Lei Aldir Blanc, que a gente está com vários filmes. Já fiz um filme em janeiro agora, a gente veio aqui para o Crato para fazer um documentário, já tem outros filmes para fazer aí. Acho que era legal a gente falar dessas experiências mesmo, né? Tipo, eu tenho uma experiência, a experiência que eu tenho é muito diferente da experiência da Van, assim, do que eu percebo. A gente teve uma formação, mas a Van teve uma formação em fotografia mais dessa viagem para a Espanha, né? E eu já não tive, eu tive uma formação meio prática, assim, né? Meio pulei umas etapas, né? Por exemplo, nunca tive essa experiência que ela tem de assistente de câmera, que é uma experiência onde você tem contato com toda uma outra responsabilidade sobre o equipamento, um conhecimento prático minucioso sobre o equipamento, né? E eu tive pouco essa experiência. Então, a minha experiência já começou, na faculdade começou a surgir o digital. Até então o digital estava chegando ainda, então ainda preponderava assim no mercado de cinema eram os filmes feitos em 35, os filmes feitos em 16. 16 também já não era um formato muito profissional, né? Na época o 35 era bem hegemônico, então
o vídeo começou a surgir, ainda era precário, ainda era, né, os festivais de cinema, a maioria tratava os filmes e os vídeos, né, era separado. Então então aí eu meio que dei um pulo, porque eu comecei a fazer o uso do vídeo, já pegar a câmera e mexer, era uma possibilidade mais fácil, mais barata, realmente viável na época que eu estava na escola no Rio. E já comecei a brincar com aquilo, a curtir e tal. E aí eu meio que, quando eu vi, eu já estava fazendo filme com outras pessoas como fotógrafo, né? Meio sem querer. E aí eu nem sabia o que tinha que ter um assistente, porque muitas vezes eu mesmo fazia o foco. O equipamento era mais leve, mais simples, uma fita, uma bateria. Não tinha que carregar um chassi, não tinha que ter todo o cuidado que se tem com as objetivas, né? Com as lentes. Então já mudava assim um pouco e eu fui meio na marra aprendendo, assim. Então eu tenho uma formação muito deficitária nessa parte do conhecimento técnico do equipamento e, ao mesmo tempo, sempre me assessorei muito bem de procurar conhecer e de estar com pessoas que tivessem esse conhecimento para não saber usar o equipamento, né? Para mim foi bom porque eu acho que, por não ter seguido um caminho mais comum, assim, eu acabei inventando, né, da minha cabeça um monte de soluções pelo que eu encarava. Eu topava de fazer as coisas, meio que às vezes sem ter um conhecimento prático anterior e acabava me deparando com situações assim, complicadas. Tinha que desenrolar, né? Então você vai aprendendo a ter jogo de cintura. Eu, uma vez que o Ivo me chamou para um filme, aí falou, vamos fazer um filme, vamos. Tu faz assim, tu leva todos os abajur que tu tiver na tua casa. Que eu levo todos os abajur que eu tiver lá em casa. E aí fizemos esse filme, tá aí. Então sei lá, tem várias vezes, de festival. Né? A gente teve, acho que a gente passou nesse processo de formação por várias coisas. Aí o que eu acho legal da experiência da Van é que ela tem a experiência tanto mais de uma formação mais regular, de uma disciplina e tal, e tem esses perrengues tudo que a gente passou começando fazendo cinema em Fortaleza, que era muito pouco, né, o que se fazia, longa-metragem era, nossa, fazer um longa-metragem era um negócio impossível praticamente, né. Então a gente acabou inventando, né, a gente não esperou edital, na época do alumbramento, o alumbramento tem um tanto de pessoas que são as que eram sócias, né, do alumbramento, membros oficiais do alumbramento, mas no entorno tinha, a Van, por exemplo, não era um membro do alumbramento oficial, mas talvez fiz quase todos os filmes. Fez mais filmes do que várias outras pessoas que eram, né? Então não tinha quem estava ali a fim de estar junto como membro, mas tinha muita gente junto, um movimento completo, assim, né? De várias. E a gente passou por tudo junto, né? Muitas vezes você não ter com quem aprender faz com que você tenha que inventar, né? Então a gente teve que inventar muitas soluções, assim. Isso foi muito engrandecedor, assim, eu acho que para todo mundo, né? E cada filme é um novo desafio, né? Porque aí os primeiros, né? Tudo, né? Um filme todo feito na gambiarra. Aí hoje a gente já faz uns filmes com uns equipamentos um pouco mais profissionais, mas ainda faz com a gambiarra também. A gambiarra faz junto. Parte. A gambiarra vem sempre colado. Mas é curioso também, porque ao mesmo tempo quando a gente hoje fala de uma equipe menor e de um equipamento, a gente também já se acostumou a usar, sempre um eletricista, né? A gente vai ficando um pouco mais exigente, acho que com o nosso trabalho e aprende também a trabalhar com as outras pessoas, né? E aí isso para mim também foi muito enriquecedor depois desse momento que a gente se fez existir, né? Assim, de vamos se inventar aqui, Depois teve esse momento que foi de uma certa profissionalização, de ser chamado para fazer filmes maiores, né? Que tem uma postura diferente diante de tudo, né? Diante do próprio trabalho, da organização, né? Então isso também foi para mim um grande aprendizado prático, assim, trabalhar com eletricistas e maquinistas no Brasil inteiro, assim, e aprender o valor, né? De cada profissional, né? Quando você trabalha com uma puta maquiadora, como eu trabalhei com Dona,
Meirelles, você entende o tanto que esse trabalho pode mudar um filme, assim, né? Então, que aí eu acho que tem a ver com essa conversa de como montar uma equipe para cada filme, né? Como ter um equipamento para cada filme. Eu acho que essa experiência de ter ido para os trabalhos maiores ajuda muito a você ter essa capacidade de tanto fazer um filme com todos os nossos abajus, como ao mesmo tempo ir numa locadora e poder alugar um caminhão de luz, assim, né? E aí saber montar uma equipe para gerenciar isso tudo, né? E fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível. Isso é uma experiência massa, assim, que a gente vai adquirindo na prática, né? Essa importância do aprendizado prático do cinema, né? Pra gente que trabalha no set, eu acho que é muito importante essa prática, né? Esse entendimento da movimentação do set, o trabalho em equipe, a divisão do espaço, do tempo, do silêncio, né? Saber ouvir, saber calar. Isso tudo é uma coisa que a gente ganha na prática e isso forja muito a linguagem do cinema, né? Muitas vezes fica se estudando muito na sala de aula, a linguagem e tudo, mas a prática ela forja muito a linguagem também, né? Não é só de uma ideia que você vai aplicar no set, né? O set te impõe uma série de coisas, o espaço, o tempo que você tem para rodar uma cena, a restrição do lugar, do equipamento que você tem, do que o diretor está procurando, né? Isso tudo são condições que fazem você ser criativo no set, né? E essa criatividade, muitas vezes, ela não é a mesma que faz o roteirista escrever a história, né? Ao mesmo tempo, você tem que se apropriar daquela dramaturgia que está no roteiro, para manter o roteiro na linha e transformar em imagem, né? Com as condições que tem ali, né? É uma brincadeira legal. Cada set novo desafio, novo aprendizado, novo... que você já vai para outro filme, conforme, né, pensando... Não sei, você vai ganhando, em cada set você vai ganhando, parece que mais ferramentas, mas... no meu caso, né, a minha parte no set é muito técnica, de cuidar do equipamento, de organizar tudo, geralmente a gente trabalha com equipamento que é muito caro, né? Então, assim, você tem que cuidar dele, exige uma manutenção, né? Uma certa organização. E aí sempre você está aprendendo uma gambiarrazinha diferente, um jeitinho diferente ali que vai melhorar, né, a sua forma de trabalhar, seja de ficar mais confortável, seja mais eficiente, né? Seja... E a dinâmica do set? Como é que é para ti, tu que é chefe de equipe? Quando a gente trabalha assim, né, seria a equipe completa de câmera, né? Porque dentro da fotografia teria a equipe de câmera, elétrica, né, maquinário, todo mundo faz parte da equipe, né, de fotografia. Né, eu estou ali nesse pedacinho que é a equipe de câmera. Né? A gente trabalha um primeiro assistente, um segundo, geralmente um vídeo assiste e a pessoa que é o logger, que é o que organiza esse material filmado e tudo, e já tem uma conversa ali um pouco com o pessoal que vai editar, montar, de uma certa organização. Na minha função, né, de primeiro assistente, eu monto a equipe, fico nessa conversa ali com o fotógrafo, da gente decidir equipamento, que tipo de lente a gente vai usar, se a gente vai usar um filtro, câmera, né? Tem toda essa conversa, a gente define e aí, né, a gente tem essa equipe para... eu fico mais colada ali no set, prestando atenção no que está acontecendo e tentando adiantar a equipe, né, para a gente já ir trabalhando na frente, né, ganhar esse tempo, não ficar trabalhando na correria, com as coisas que estão acontecendo ali em cima da hora, né? E com essa experiência você já vai vendo as coisas acontecendo e já vai pensando na frente, que aí flui o set assim, de uma forma muito mais
legal e leve, né, também, de não ter que ser correria para ninguém, não ter que... Eu sinto muito que quando a gente sela um acordo ali, você tá no set e tá resolvendo essa adaptação do que tá no roteiro pro que vai ser filmado, né? Então acho que quando você tá ali, diretor de arte, assistente de direção, meio que é que a gente, né, tem lá uma decupagem já, um trabalho de visualização que já foi feito anteriormente, normalmente pelo diretor de fotografia e o diretor. E aí ali você tem que decidir o que vai fazer, né? Nesse momento que decide, dali dessa decisão, começa a reverberar, essa decisão reverbera para toda a equipe, né? Então, no caso da câmera, a primeira pessoa, a Van recebe essa informação, ela está ali acompanhando o que é que está se decidindo e ela já vai agilizar para que tudo aquilo aconteça. E aí o meu chefe de elétrica ou de maquinária também já vão trabalhar com a equipe deles, trazer o equipamento necessário para a gente começar a montar tudo que precisa ser montado, né? Então, esse momento aí é um momento em que tem que ter essa harmonia, né? Que tem que ter essa atenção, essa concentração, essa capacidade de dividir o espaço, o tempo que todo mundo vai estar um pouco trabalhando no mesmo espaço, muitas vezes com equipamentos pesados e delicados, né? Então... por isso que é importante ter essa noção, né, do que cada pessoa faz no set, porque aí você consegue estar dividindo ali um espaço mínimo, mas eu estou conseguindo fazer o meu aqui, no meu espacinho, tem outra pessoa fazendo aqui no seu espacinho, e dá certo, né? Assim, tipo, se eu não estou entendendo o que a pessoa que está trabalhando do meu lado está fazendo, aí ali a gente pode se atropelar, vai perder tempo, né? Parece o Tetris, né? Que a gente fica brincando, todo mundo se encaixando, assim. Tem essa característica super prática, né? E ao mesmo tempo tem não vou dizer uma sacralização, mas tem um cuidado para organizar um espaço, né? Ao mesmo tempo que a gente está trabalhando com câmeras e luzes, a direção de arte está lá com livros, objetos, né? Então tem que ter todo um cuidado com o espaço também, e aquele espaço vai ser usado, aqueles objetos, aquele espaço vai ser usado por um ator, né? Então são muitas energias juntas e a gente tem que deixar esse espaço agradável, principalmente para quem vai estar ali atuando, colocando o seu corpo, seu aparelho ali em uso. Então tem todo esse cuidado também de fazer esse trabalho e de organizar um espaço agradável para estar todo mundo trabalhando, né? Então é um trabalho de sincronia, muito legal. Eu queria perguntar para a Van a experiência dela na televisão. Eu fiz pouca televisão. Ano retrasado, acho que eu fiz a primeira... Não, eu já fiz 2 séries para TV, uma que é uma série de entrevistas que chama Sangue Latino, que passa no Canal Brasil, que foi muito legal de fazer com um amigo, Felipe Nepomuceno, Pedro Von Kruger, Van. A gente fez essa série, acho que foi a primeira vez que eu trabalhei em televisão em série, e ano passado a gente fez a primeira série ficcional com Wilson Lacerda e João Júnior, lá em Recife. Mas eu nunca tive experiência, por exemplo, na Globo, a Van teve essa experiência, eu queria saber se é diferente. Eu participei de 2 projetos assim, grandes dentro da TV. E é diferente porque dentro da TV, como eles têm a rotina deles de trabalho, o tempo de trabalho deles, a produção é diferente. Nossa, muda muita coisa, né? Eu entrei lá, a minha função era foquista. Eu só entrava, fazia o foco. Muitas vezes você fica com um monitorzinho e um foco de controle remoto distante da câmera, e a minha função era aquela, chegava, sentava, pegava meu controlezinho, só fazia o foco, né? Não tinha essa parte de conversar com o fotógrafo, conversava com o fotógrafo assim, ali no corredor tomando um café, assim, mas assim, no set de filmagem, muitas vezes eu não estava nem dentro do set, né? Assim, e aí, não... A câmera já não era mais minha responsabilidade, as lentes não eram mais minha responsabilidade, porque eles têm o pessoal da técnica deles que fazem essa parte, né? Então a minha função era só aquela mesmo, só chegar
E aí o fotógrafo, nesse caso também, muitas vezes o fotógrafo não opera a câmera, né? Que no cinema, geralmente, o fotógrafo opera a câmera. Pode até existir um operador, né? Mas geralmente o fotógrafo opera a câmera. E na TV não, quando você trabalha com 3, 4 câmeras de uma vez, o fotógrafo fica no monitor, do lado do diretor, conversando ali. Ele tem a pessoa que monta as luzes, que é tipo um diretor, tem um nome que não é gaffer, tem um diretor de não sei o quê, diretor de iluminação, tem um nomezinho outro. E o fotógrafo muitas vezes fica ali, tipo, só meio que aprovando a luz, entra no set, mexe no coisa, fotometra, não sei o quê. E muda um pouco, né, esse formato, assim, de... a carga horária é outra, né, de trabalho. Mas, assim, dos projetos que eu fiz, a ideia da galera era justamente trazer a galera do cinema para dentro da TV para ver se dava uma modificada, né? Então, as 2 vezes que eu fui parar nesse lugar foi nessa intenção. Mas não é tão fácil, né? Mexer assim, né? Quando tá tudo muito enrijecido também é difícil você conseguir também, né, amolecer só, né? Uma coisa assim que você não pensa muito, assim, é mais executar e, né, que no cinema você tem toda aquela parte de estar ali junto, ver a história acontecendo, né? Na TV o ritmo já é muito mais acelerado quando você chegou. Às vezes você não trabalha com a mesma equipe, né? Tipo, hoje o meu assistente era o Douglas, amanhã o meu assistente já vai ser o outro menino. Eles trocam de turno no meio do set de filmagem, tipo, o meu horário eu entrei de manhã, sai à tarde, eu chego uma tarde. E aí eu que ficava lá de tarde para noite, tipo, eu começava o dia com um assistente, terminava o dia com outro assistente. Chegava uma hora que eu não sabia mais. Ia procurar o assistente, não, agora sou eu. Aí eu, meu Deus, como é teu nome? Muda bastante, é outra relação. É o mais perto do que a gente tem de indústria de imagem, né? Assim, a primeira vez que eu tive essa sensação, né? Assim, que eu fiquei pensando, quando eu cheguei nesse lugar, que eu nem digo que seja um uau, assim, mas é tipo um lugar longe, né? Mas fiquei lembrando dos primeiros filmes, né, que eu fiz lá no começo, quando eu escolhi fazer cinema, trabalhar com isso, que era justamente uma coisa que não queria ter, sei lá, trabalhar numa empresa, todo dia bater aquele ponto, entrar 8 horas da manhã, ligar o computador, fazer a mesma coisa todos os dias, né? Não ter essa rotina. E aí escolhi o cinema muito por isso, sim, foi uma coisa que pesou muito. E aí isso, a gente começa a fazer os primeiros filminhos, aí vai pra escola, aí faz uns outros filminhos um pouco maior, já com a graninha do editalzinho ali, não sei o quê, aí faz uns filmes, né? Vai chegando em lugares mais longe, aí chega nesse lugar. Quando você chega nesse lugar, era tudo que eu não queria lá no começo, né? Que era tipo, você trabalha numa empresa grande, você bate um ponto, você vira um número. Um copinho de gesso. Você chega lá, faz a sua função, né? Tipo, não tem essa coisa que o cinema tem, né? Mesmo de ser gostoso, de você fazer junto, de ver a coisa acontecer, é uma empresa, né? Você vira um... O cinema tem esse romantismo, né? Que a gente... Eu lembro o primeiro filme que eu fiz, quando o filme acabou, que foi aquele filme lá da Isiane, que foi até o Ivo que me chamou para fazer estilo. O Ivo fazia assistência de direção, era um curta-metragem. E eu lembro quando acabou, na última cena, todo mundo, tchau, se abraçou, não sei o que, todo mundo entrou nos carros, foi para casa e eu não queria ir para casa. Eu quero ir com vocês. Onde é que esse circo vai? Eu quero ir com o circo, né? É legal ver essa experiência, né? Isso de ver esses filmes que começaram pequenininhos, essa ideia romântica do cinema, que eu acho que realmente é bem recente, assim, né? O cinema pra gente, assim, no Ceará. A gente tem os pioneiros, Rosenberg, Volney, a turma que estava aí
os nossos contemporâneos também abriram muitas portas, Glauber, Tibico, Joy, né? Tinha uma turma bacana, Isiane. Mas é legal ver também essa nova turma, assim, né? Eu acho que eu era o mais novo, talvez, dessa turma que já estava, assim, eu era mais novinho, e agora fico vendo os que já são mais novos, muita gente na escola agora, saindo, né? E é legal ver também esse desejo do cinema se materializando nos filmes, nos longas, né? Um tanto de produção massa, né? Perguntou dos filmes que queria falar. Que aí eu fui lembrando, né? Inferninho, Greta, Pacarrete, Cabeça de Negro, Pajeú, né? Um tanto de filme que tá aí, cearense, rolando, rodando, sendo visto, sendo comentado e de um jeitinho já nosso, assim, né? Já com um pouco dessa experiência acumulada aqui, já sendo trabalhada, né? Chegando em resultados muito interessantes, assim. Filmes muitas vezes simples, filmes com pouca grana, mas muito inventivos, né? Doce Amianto, que acho uma obra-prima, assim, um negócio incrível. Então tem muita... Isso a gente está falando de longa, né? Se a gente for falar dos curtos, são tantos, né? Tem tanta coisa interessante. Legal também a troca que eu acho que a gente tem com Recife, que é um lugar onde a galera produziu bastante, já tem um tempo, e muitas vezes a galera vem ajudar, né? Também a trazer essa experiência, que também já é uma outra experiência que é diferente do Sudeste, né? Todo mundo aprendeu um pouco com a escola que veio do Sudeste, né? Mas ao mesmo tempo já conseguimos fazer a nossa própria escola, né, no Nordeste, assim, de uma forma tá cada vez mais do nosso jeito também, né, de trabalhar, de lidar, de criar. Legal isso. Eu acho legal também pensar que os projetos podem sempre ser muito pequenos, né, e podem ser muito grandes, e que não necessariamente isso é o que vai definir se eles vão, né, a qualidade deles, né. E é isso de a gente... Acho que esse trabalho que a Van estava falando, que ela não tem muito dentro da TV, que eu acho que é muito importante para a gente no cinema, porque pelo cinema sair dessa coisa de um lugar de ideal, né, a gente tá buscando alguma coisa, de uma idealização, acho que a gente acaba sendo um pouco produtor sempre, né, sempre a gente se envolve de uma outra forma. E aí, para mim, essa experiência de trabalhar em muitas produções de tamanhos diferentes, com equipamentos e equipes diferentes, é legal, porque você vai tendo uma gama de opções para poder ajudar o projeto a acontecer, às vezes da forma mais justa, né? Que não é a mais barata nem a mais cara, é a mais justa, né? Que cabe do projeto. Que cabe, né? Tanto do tamanho da equipe, quanto do equipamento que você vai usar, quanto, né? Se você tem uma condição para desenvolver aquele trabalho ou não. E isso é legal, da prática mesmo. E se adaptar, né? A outros formatos, a outros tamanhos de equipe, né? Saber o que cada projeto precisa mesmo, né? Que muitas vezes menos é mais mesmo, né? Às vezes a gente não ter a possibilidade de muitas coisas, às vezes faz você ser muito criativo com o que você tem, né? Então, isso, a partir desse princípio é sempre bom, assim, eu acho. Até porque eu acho meio esquisito esse papo de você ter tudo, né? É uma coisa meio assim, tipo, dá quase agonia. Que papo é esse? Ser multimilionário. Um filme multimilionário, ainda não fiz um filme multimilionário. É legal. E conseguir fazer com pouco, eu acho que é sempre... Eu nem vou dizer pouco, porque pouco não é o justo, né? Conseguir fazer com o justo, né? É sempre interessante essa busca, né? De conseguir acertar ali, né? Porque eu acho que isso faz com que se torne mais sustentável mesmo a história, né? Senão você vai sempre ter que estar esbanjando para poder produzir, né? Não acho... E é tão legal ver que quando você... Com pouco se faz muito, né? Com, às vezes, 2 atores, um ator, um lugar interessante, um texto bom, se produz coisas maravilhosas, né? Acho que o Inferninho é um filme excepcional e um exemplo disso, assim. Que é agora, aí tem... Também assim, fica parecendo que é fácil, né? Mas eu vou falar, o Inferninho tem uma qualidade que é a junção de uma parte do alumbramento, né? Porque eu não vou dizer, o alumbramento era muita gente, então
nem todo mundo do alumbramento estava envolvido, mas uma boa parte do alumbramento, e Pedrinho e Guto, que cabeças muito frescas e pensantes, criativas, junto com o pessoal do Bagaceira, que é um grupo de teatro em Fortaleza que tem uma estrada enorme. Então, quando você junta essas forças, assim, que estão juntas também por acreditarem, por estarem fazendo um trabalho que é para além de um trabalho só de rotina e um trabalho mais mecânico, né? Um trabalho mesmo de construção de universo, de imaginário, de valores, de tudo. Então, são duas forças muito grandes que se juntam ali, né? E no caso do Doce Amianto, eu acho que tem uma força muito grande do trabalho do Irá, né? Do Irá, que é um puta escritor, poeta, e ator, performer, com o trabalho do Guto, que tem um requinte na realização cinematográfica que poucas pessoas têm, né? Então, muito bom ver esses resultados também dos encontros dos talentos, né? E a gente fica às vezes centralizando em uma ou duas figuras assim, mas tem todo um trabalho de equipe junto, né? Tem um trabalho muito forte das produtoras, da Carol, da Tis, então são pessoas, né? No final das contas são algumas pessoas que se juntam e se envolvem de fato com essa produção para que ela possa acontecer. Então acho que a primeira coisa que a gente tem que acreditar na gente, né? E depois a gente vai conseguindo chegar nesses lugares. E às vezes já chega em lugares longe, né? Vai parar longe. Eu já fui parar longe já com o cinema também. Essa ideia de que é legal as pessoas conseguirem superar a dificuldade de estar em grupos, que é uma grande dificuldade, eu acho. O trabalho coletivo, ele é muito importante, muito difícil. O cinema tem uma forma interessante de gerar o trabalho coletivo, porque ele acontece num período de tempo, né? Então é como eu estava dizendo, você consegue fazer um projeto e daqui a pouco está todo mundo desimpedido, não precisa ser um casamento para o resto da vida, né? Então são formas de cooperar e de trabalhar junto, menos, né, eternas e com a necessidade de serem totalmente duradouras, esse casamento. Então acho que isso é interessante, né? De as pessoas criarem coragem para se organizar, cooperarem para fazer filmes, que é um jeito interessante da gente se ver, da gente observar, né? Tem muito artista por aí interessado em representar o mundo e acho que o cinema é uma boa forma de aprendizar, de cooperar, de estar junto, de ter uma força, né? Então acho que é legal as pessoas, quem está interessado nesse movimento, se organizar em coletivos, né? Fazer cineclube, assistir filme, procurar um cinema que interessa esteticamente, filosoficamente, e dividir para realizar, né? E nessa realização, quando você é mordido pelo mosquitinho do cinema, aí você fica querendo fazer vários, querendo organizar cada vez mais. Aí, acho que é minha dica.